Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD novamente, com as lições bíblicas da CPAD, classe juvenis. Tá bom? Esta classe, ela abrange as idades de 15 a 17 anos e traz o tema geral, a nossa lição, falso ou verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo. Uma lição, como dizia antigamente, supimpa. Né? Uma pena que nós não dispomos de tanto tempo para podermos discorrer de tão vasto assunto em cada lição, cada tema. Estava dando uma olhada nos temas geral, um panorâmico, os 13 temas que nós temos, e são lições fundamentais, primordiais. Bom seria se toda a igreja tivesse a oportunidade de participar destes assuntos, dessa lição, tanto quanto da lição dos jovens também, a lição dos jovens falando sobre a sabedoria de Salomão no livro de Provérbios. Né? Também não deixa a desejar a classe dos adultos, que está falando sobre as promessas de Deus para a nossa vida, concernente também ao nosso tempo, tá bem? Mas bom seria se todos nós tivéssemos o desejo de aprendermos. Gostaria de dar duas explicações, eu não sei se cabe a esta aula também, mas vai que algum professor ou aluno... os ruídos que nós temos, irmãos, eu não tenho uma sala climatizada para fazer as aulas. Então eu tenho que fazer uso dos ventiladores, e eles são altos, eu moro numa área rural, são muitos pássaros, e dependendo do horário que estão se recolhendo, você deveria ouvir a cantoria deles voltando para casa, para os seus ninhos, para passarem a noite. Nós temos outros animais também, né? Temos muitos cachorros, né? Eu mesmo tenho 2. Então, os ruídos, eles são... Estou tentando minimizar. Hoje fez 38 graus aqui na nossa região. Ontem, sábado, sexta-feira, nós estamos batendo aí 40 graus centígrados de temperatura. Então, fica praticamente impossível. Ou sai o som dos ventiladores na gravação, ou saem as camisas, as minhas camisas todas marcadas por transpiração. Então hoje nós vamos tentar ficar sem, pois uma camisa escura para que não apareça tanto, e praticamente não estou usando nenhum tipo de nem ventilador, nem nada para poder minimizar o calor. Então, se o suor aparecer, me perdoe. Até Deus nos dá condições e nós podemos aí crescermos. Agradeço aos irmãos, agradeço a grande cooperação dos irmãos, professores, superintendentes, os comentários. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Hoje é a lição de número 2, essa lição vai ser ministrada no dia 13 de outubro de 2024, e o tema dela é a vida em sociedade e as ideologias. O tema principal está na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 12, o versículo de número 2, que está escrito desta maneira: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá bom? Então está aqui, irmãos, o tema fundamental, o principal, o cerne desta lição é não nos conformarmos com este mundo, quer dizer, fazermos de tudo do possível, e se não der, buscarmos o impossível em Deus, para que Ele nos dê graça, para que não nos conformemos, quer dizer, não tomemos a forma, não nos comportemos conforme o mundo. A nossa vida não deve ser conforme a vida do mundo, a nossa visão de mundo não pode ser como a visão do mundo. Nosso entendimento, veja que Paulo fala também de uma transformação
pela renovação do nosso entendimento, quer dizer, a nossa maneira de pensar, de chegarmos a conclusões, de tirarmos conclusões acertadas, elas têm que estar em conformidade com a palavra de Deus, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, quer dizer, da forma que você vê. A minha cosmovisão tem que ser cristã. Nós temos que ver o mundo como um dos nossos três maiores inimigos, quer dizer, a carne, o diabo e o mundo. O mundo, eu não estou dizendo os seres humanos, porque a nossa carne, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas estamos falando dessas tais ideologias, como nós falamos a semana passada na lição de número 1, que eu achei muito interessante, né? Os sofismas, as mentiras disfarçadas de verdade, de meias verdades, de verdades relativas. Então nós entendemos tudo isto como um perigo para a nossa vida. E nós precisamos enfrentar este inimigo, assim como os outros dois, o diabo e a nossa carne, o eu, né? Eu sou o meu maior inimigo aqui neste mundo, vamos dizer assim, a minha carne, os meus desejos, as minhas vontades, os meus pensamentos, e tudo isso deve estar, vamos dizer assim, deve estar em conformidade com a palavra de Deus, porque é o nosso único livro de regra, de fé e de prática. Você vai me ver repetir isto vai me ouvir repetir isto muitas e muitas vezes, tá? Começando com eu não sei se posso chamar de anedota, se você puder comprar também o livro Ensinando aos Meus Alunos, são 3 volumes, e você vai aprender como, eu tenho eles aqui, tá vendo? C.H. Charles Spurgeon, e tem um dos volumes que vai falar sobre figuras, anedotas, ilustrações e assim sucessivamente, né? E convidaram um pregador para vir pregar. E o irmão quis fazer aquele gracejo, por ser um pregador muito importante, o pastor da igreja se predispôs a buscá-lo, né, de onde ele desembarcaria para vir até a igreja, não sei se de ônibus, não sei se de avião, não me lembro. Mas, para puxar assunto, ele disse, graças a Deus que o senhor veio pregar esta noite, eu não aguento mais. Porque chama a irmã do círculo de oração, ela prega sobre o cego de Jericó. Chama o líder da mocidade, o cego de Jericó. Chama o líder dos varões, o cego de Jericó. E não sei o que, graças a Deus. E ele não se conteve na sua baita curiosidade, ele teve que perguntar para o pregador qual é o tema da sua pregação hoje à noite, né? O pastor da igreja perguntando para o pregador, e o pregador disse, o cego de Jericó. Sabe, isso quer dizer que enquanto este cego não enxergar, Deus não vai parar de falar. Não, Deus não vai parar de enviar mensageiros. Então nós vemos que nós temos um grande combate. E estas ideologias, esses sofismos, esses novos parâmetros novos paradigmas que estão sendo apresentados à igreja, principalmente aos nossos adolescentes, os nossos juvenis, os nossos jovens, mais para confusão do que para explicação, nós precisamos nos preocupar, principalmente nós que já temos aí um determinado período nessa estrada e que também fazemos parte do ministério cristão, do ministério da palavra, do ministério da oração, alertar os demais. Não quer dizer que por ser muito jovem não saiba de nada. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que por mais sábio que um jovem, que um juvenil seja, ele se tornará mais sábio ainda se ele andar com sábios. Agora, se ele, infelizmente, andar aí, né, com qualquer tipo de pessoa, ele não vai conseguir vencer. Eu ia fazer a propaganda também de um livro que eu tenho aqui de Lécio Dornas, essa é a 3ª edição, né, lá da década de 1990, deve ser isto mais ou menos, deixa eu dar uma olhada. Enquanto isso vocês vão vendo a capa, né, a 3ª edição do ano 2000, né, do ano 2000. Vencendo os Inimigos da Escola Dominical. É um livro muito bom,
tá? Que ele vai nos apresentar algumas barreiras que nós vamos enfrentar no decorrer desta jornada de aprendizado que é a Escola Bíblica Dominical. Isso também é interessante, eu vou falar sobre este livro, talvez quando nós tivermos um pouco mais de tempo, nós vamos falar. Se puder, se não puder, já me avisa, alguém avisa. Não pode por causa de direitos autorais, mas eu gostaria de usar como base de umas 3, 4 palestras, aulas sobre os inimigos da escola dominical. Se não puder, me avisem, por favor. Os objetivos desta lição: refletir a respeito da sociedade do nosso tempo. E isso aqui também é muito importante. A sociedade odierna, a sociedade moderna, a sociedade dos nossos dias, a sociedade atual, quais são as suas ideias, os pensamentos, as modas, os modismos, tudo isso nós devemos refletir a respeito nesta lição. Conscientizar acerca dos cuidados que devemos ter com os padrões sociais. Vejam bem, não é porque faz parte da nossa sociedade que faça parte da nossa vida cristã. Nós cristãos, nós vivemos uma vida, não à parte, mas uma vida, veja que, como disse o escritor do texto de Romanos capítulo 1, disse Paulo, ele diz para nós não nos conformarmos com este mundo. A ideia está aqui, acerca dos cuidados que devemos ter com os padrões sociais. O que são padrões? São as normas, são as regras, são os ditames que a sociedade impõe, tenta impor também sobre todos os cidadãos. Você vê uma moda sendo lançada, um carro sendo lançado, ou qualquer outra coisa sendo lançado no mercado, obviamente eles vão tentar aí angariar o maior número de consumidores. E a sociedade faz isso conosco também, tentando nos conscientizar de que os padrões sociais modernos nada tem a ver com os padrões cristãos. Quer dizer assim, não, é um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro, e daqui a pouco nós estamos aí numa areia movediça e não conseguiremos sair mais. Compreender o último objetivo, compreender que não podemos renunciar às verdades da palavra de Deus. Olha que coisa interessante, não podemos renunciar às verdades da palavra de Deus. Obviamente, irmãos, a partir do momento em que nós abrimos mão ou que nós recebemos um tipo de ideia, de uma ideologia, obviamente nós teremos que abrir mão de outras, quer dizer, jogar fora outra. A partir do momento em que nós abordamos ou começamos a nos introduzir nos padrões do mundo, nós obviamente teremos que renunciar a alguma coisa. E, infelizmente, a primeira coisa que o mundo vai exigir do juvenil, do jovem, do cristão de meia idade, da terceira idade, as crianças, a primeira coisa que o mundo vai exigir de nós é que nós deixemos de lado a palavra de Deus, aquilo que Deus nos disse. E o último objetivo é compreender que não podemos renunciar às verdades da palavra de Deus. Não podemos renunciar, não podemos abrir mão, não podemos rejeitar, não podemos jogar fora, deixar de lado, em segundo plano. Não, a prioridade na vida de um cristão, independente da sua faixa etária, é a palavra de Deus. É ela quem dita as regras, é ela quem nos ensina, quem nos coloca quem nos trilhos, vamos dizer assim. Mas fique tranquilo que nesses trilhos o trem não passa por cima. Não tem trens nesses trilhos. E se tiver, o Senhor vai fazer, ele dar a volta e não vai, se alguém quiser brincar, fazer troça com esta palavra, Deus vai fazer o trem voar por cima, de lado, de banda, igual o mar se abrir. A mesma situação. Também a sociedade atual é o tópico de número 1. E o subtópico de número 1 também é vivendo em sociedade. O escritor, ele nos abrindo aspas aqui para o escritor, a palavra sociedade vem do latim societas e significa associação amistosa com outros. Por que viver em sociedade ela é atraente? Porque nós, seres humanos, fomos criados por Deus seres gregários, seres que querem viver em sociedade. Se a pessoa é aquela pessoa que gosta muito de se excluir,
é uma pessoa muito, infelizmente ela deve ter algum problema, porque todo ser humano, independente, obviamente que às vezes nós queremos ter os nossos momentos a sós, conosco, a sós com Deus, a sós com a família, a sós com o cônjuge, mas no decorrer, na maioria do tempo, nós somos seres gregários, quer dizer, Deus nos criou para vivermos em sociedade, e isso é o que faz com que nós procuremos as amizades, as companhias, né, a estar perto, estar junto, é por causa desse sentimento gregário que nós vamos obter, buscar obter amigos, cônjuges e assim sucessivamente. E a nossa família, a sociedade, nossa família vai crescer com os nossos filhos e os nossos netos e assim sucessivamente. Então nós vamos aqui viver em sociedade porque é uma necessidade. Veja que já no princípio, quando Deus cria todas as coisas e faz Adão do pó da terra, né, com as suas próprias mãos, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Adão ele já começa a notar, cada ser criado tinha o seu par, tinha a sua sociedade, e ele era um ser humano que estava sozinho. E Deus olhou e disse, não é bom que o homem esteja só. Fez para ele uma adjutora, quer dizer, fez a Eva de sua costela para que fosse ali a sua companheira, porque não somente, veja bem, que determinadas pessoas do nosso lado, elas não devem ser procuradas somente quando nós estamos sozinhos, solitários, quando nós estamos enfermos. Não, nos momentos de alegria também, né, eu sempre digo isso, principalmente aqueles que sofreram conosco as duras penas desta vida. Ora, na hora de colher os louros da vitória, nada mais cristão do que convidarmos aqueles que estiveram conosco nos piores momentos da nossa vida. Infelizmente, não é isso que nós temos visto nos dias de hoje. Por quê? Porque isto é também um ditame da sociedade moderna, né? Ela acha estranho, né? E as pessoas até se admiram. A filha se formou e o pai veio e trouxe uma enxada, que é o seu instrumento de trabalho. O filho se formou e foi abraçar o pai, que era um coletor de resíduos, de lixo, vamos dizer assim. Veja, isso deveria ser normal, não era para ser algo extraordinário. O filho deveria honrar os seus pais, o marido honrar a sua esposa, a esposa honrar o seu marido, e assim os pais honrarem os seus filhos. Por quê? Isto é o normal, Deus nos criou para isso, mas infelizmente as exceções são estas, né? O filho que honra o pai, que fez de tudo para que ele se formasse, para que ele fosse, sei lá, um doutor em direito, um doutor em medicina, um doutor nisto ou naquilo, que quer que seja a sua formação. A filha convidou a mãe, isso não deveria ser exceção, deveria ser a regra. Mas o que acontece? Mas você vai querer ser visto com aquele, vamos dizer assim, eu sou bem do interior aqui, com aquele caipira, com aquela caipira, não tem nenhum sapato para pôr no pé, não tem. Mas sabe por que não tem? Porque gastou para que eu e você fôssemos. É uma regra da sociedade. Nós estamos falando sobre essas ideologias dos nossos dias, né? E Adão ele sente a necessidade. E o Senhor disse que não era bom que o homem estivesse só. Então ele criou para ele uma adjutora para que eles pudessem pertencer aí à mesma família, tá bom? Não há conjunção com outros gêneros que eu digo assim, com outras espécies, tá bom? Não há com outras espécies, ser humano com ser humano, tá bom? Equinos com equinos, caprinos com caprinos, bovinos com bovinos, e assim a vida transcorre normalmente, tá bem? Então nós vemos aí vivendo em sociedade, é óbvio que o homem buscará o seu semelhante para viver em sociedade. Hoje nós vemos algumas discrepâncias, né? Desculpe quem faz isso, acabei de dizer, eu tenho 2 cachorros, uma fêmea e um macho. A fêmea é pequena, mas o macho ele é gigante, ele tem quase 50 quilos, ele é bem grande. Mas veja, animais de estimação são animais de estimação. Seres humanos e familiares são seres humanos semelhantes e nossos familiares. Então nós precisamos tomar cuidado para não confundir as coisas. Colocar animais, por mais que nós amemos, e todos que me conhecem sabem que eu sou
Eu gosto de animais. Nunca, não me lembro da minha vida que não houvesse um cachorro em casa, mas no lugar dele, né? Os meus no frio dormem dentro de casa, mas nada de chuquinha, nada de bercinho, nada disso. Isso já começa a extrapolar. Isso tudo fala também da vida em sociedade, da exclusão. As pessoas se excluem e eles começam a fazer o quê? Eles começam a colocar no lugar daquilo que eles excluíram coisas que eles acham que vai fazer ou que deve fazer parte de suas vidas, sendo que não foi para isso que nós fomos criados, tá bom? Então nós vemos que vivendo em sociedade quer dizer viver de maneira amistosa ou estarmos associados amigavelmente a outras pessoas ou a outros, né? No caso, nós, seres humanos, outras pessoas. Também amistosamente quer dizer que nós devemos fazer de tudo para viver amigavelmente com outros, com os nossos semelhantes. Nada de deixar que as picuinhas da vida, essas bobeiras que estão justamente aparecendo com essas ideias, com esses novos paradigmas, com essas ideologias, de nos atrapalharem a viver em sociedade. O que isto faz? Ela simplesmente divide, separa, ela secciona, ela cria cismas na sociedade e acaba um virando contra o outro, sendo que nem estão sabendo por que estão assim. Mas alguém colocou na cabeça que o fulano X não pode se dar bem com o fulano Y por causa de, sei lá, uma determinada diferença. Pronto. Já está aí a guerra feita. E isso só tem... o que nós vemos é que as ideologias elas só vêm para isso, só para causar constrangimento, divisão, separação, contendas, brigas, até dentro das próprias casas, das famílias. Nós vemos adolescentes, jovens sendo ideologizados por estas informações, que eles chegam dentro de casa, eles querem tratar os pais como estranhos, os irmãos como seres de outro planeta, e acham que são donos da razão, e assim vai tocando o barco. A casa vira um verdadeiro campo de guerra, uma verdadeira pandemia, um pandemônio, vamos dizer assim, não uma pandemia que é outra coisa. É uma pandemia de falta de educação e de respeito gigantesco. Tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado. O ponto de número 2, deixa eu ver aqui, o núcleo familiar, ele está falando que é dele que aprendemos as nossas primeiras regras. Por isso que eu tenho citado a família. Nós precisamos tomar cuidado para que essas coisas não venham interferir dentro das nossas casas, né? Não venha interferir aí a filha achar que o pai é o inimigo dela. Eu nunca vi isto. O filho achar que a mãe é seu inimigo, o marido, a esposa se tornam inimigos por causa de ideologias, sendo que, antes de terminar no ponto de número 1, o escritor ele diz assim que o núcleo familiar ele nos fornece estas primeiras regras, valores, crenças e virtudes, os quais levaremos aos demais grupos sociais, quer dizer, de dentro de casa. Nós vamos levar aqui, ele citou escola, universidade, emprego, namoro, amizade, igreja. Então, outra ideia errônea, infelizmente, é achar que a escola tem a obrigação de educar os meus filhos. Não, a escola tem a obrigação de ensinar os meus filhos. Tá? Cultura, ensinar culturalmente. Educação se aprende em casa. É o pai e a mãe que devem educar os seus filhos, tá bem? Aí o filho volta vai pôr a culpa num professor, vai pôr a culpa no diretor, vai pôr a culpa na escola. Não, a culpa do filho, da filha ser muito mal educado deve ser por causa dos pais que não dispensaram o tempo necessário para a educação. Eu ainda me lembro até hoje, quando minhas filhas eram muito pequenas e chegavam em casa da escola e dizia, pai, eu sabia que aquilo não era da minha casa. Eu falei, isso aqui o que é? Eu achei na escola. A primeira coisa que eu sempre ensinei, na escola ninguém perde nada, na escola se esquece. Achou, leva para a diretoria, o diretor, ou o secretário, ou quem quer que esteja lá, o coordenador, ele vai pegar o objeto, guardar, no outro dia quem perdeu vai procurar e alguém vai dizer, está aqui, eu guardei, fulano achou e trouxe, eu guardei para você. Então, nunca, todas as vezes, a professora me deu. Chegava no professor e perguntava, a senhora trouxe para todos os outros alunos? Não, só para ela. Então, por favor, não faça isso. Por quê? Ideias erradas virão desse tipo de comportamento.
Tá? Se tiver algum professor daqui de onde eu moro que assista, quiser confirmar ou me desmentir, fique à vontade. Todos me conhecem aqui. E sabe que a minha família foi sempre trazida neste sistema. Por quê? Porque é de casa, de dentro do lar, é que nós vamos divulgar estes valores, crenças, virtudes e regras. Por quê? Fomos educados desde a mais tenra idade pelos nossos pais, pelos nossos familiares mais antigos. Então a família é a base de toda a sociedade. Ora, não existiria uma sociedade se não houvessem famílias, tá bem? Se fosse um bando de... Não há sociedades, não há sociedade, tá bom? 2, mudanças sociais é aquela questão das modas, veja, costumes, modos, modismos, né? A sociedade ela é um organismo vivo, ela vai alterando. Quando nós olhamos, veja a sociedade brasileira, paulistana dos anos 50, depois a dos anos 60, depois do advento do Woodstock, 1960, a década de 70, de 80, nós vamos vendo que os padrões vão mudando, nós vamos vendo que as modas, que os costumes, que os modos, eles vão se alterando. É uma sociedade, é um organismo vivo, né? E ele vai tentando, ele vai criando, ele vai se modernizando, ele vai se atualizando, e com isso o escritor diz que elas não são estáticas, elas são transformadas ao longo dos anos. Claro, foi o que eu disse agora, é só você comparar. Esses dias eu estava ali com a minha esposa vendo um determinado filme de época e eu falei para ela, eu cheguei a usar dessas calças, sabe? Aquela calça dos bolsos embutidos, você não viu os bolsos da calça? E ela chegava aqui no joelho, ela abria e era a boca de cima, a camisa volta, a gola volta ao mundo, e uma infinidade de coisas. E aquilo hoje eu vejo, e lógico que eu vou dar risada, né, em muitas coisas. Isso não somente na vestimenta, isso nos costumes, na educação, na criação dos filhos, infelizmente ou felizmente também no comportamento dos pais, né? Alguns, infelizmente, não conseguem, por causa, vamos usar um termo muito antigo, se você não souber, procure, por causa da carestia, né? O pai e a mãe têm que trabalhar, às vezes a mamãe tem que ser pai e mãe, às vezes o papai tem que ser pai e mãe. Eu sei que muitas coisas é quase que obrigatório essa nossa contextualização, porém a maioria nós precisamos tomar cuidado, principalmente se tratando de moda, costumes, modos. É esse padrão que o apóstolo Paulo diz para nós não nos conformarmos. Não nos conformarmos a esta imposição do mundo sobre as nossas vidas, é mudar os nossos padrões, os nossos costumes, as nossas regras, as nossas crenças, o modo de vermos Deus, de vermos Cristo, de vermos a igreja, a comunhão com os irmãos. Nós precisamos tomar cuidado com tudo isso, principalmente os de menos idade. Por quê? Porque ainda não há um padrão estabelecido, fixo, não há um costume já estabelecido. E são pessoas que uma hora ele acha que ele é adulto, outra hora ele acha que ele é criança, outra hora ele acha que deve ser tratado como adulto, outra hora que você vai tratá-lo como adulto ele diz, mas eu sou uma criança. Quer dizer, nem ele mesmo, nem o ser humano, né? E isso não é diferente dos cristãos juvenis dessa faixa, ou dos jovens, de ainda não saber qual a localização. Nós ficamos perdidos, nós não sabemos o que somos, para onde vamos, e uma infinidade de coisas. E isso, obviamente, o nosso espírito vai entrar em conflito. E nós precisamos tomar cuidado. E o último parágrafo, o escritor diz aqui, nas mudanças sociais, o que precisamos ter em mente é que, mesmo inseridos em uma sociedade, isso não significa que temos que aceitar e viver de acordo com todas as ideias repassadas por ela. Então, vejam bem, não é porque é moda, não é porque é costume que eu tenho que fazer. Mas irmão Maurício, eu vou ficar fora, eu vou ficar de fora, as pessoas vão me estranhar, vão me ver como eu disse, né, nós não ligamos os ventiladores por causa dos ruídos.
Então, vejam bem, mas eu vou me sentir um isolado, um extraterrestre, eu vou ser diferente de todo mundo? Não, você não vai ser diferente de todo mundo, você único e exclusivamente vai manter o padrão daquele lugar que nós iremos morar um dia, que nós chamamos, que o cristão conhece como céu, nós conhecemos através das Sagradas Escrituras que a morada de Deus, nós usamos, nós nos comportamos, nós nos mantemos, nós nos vivemos conforme os padrões celestiais que a Bíblia nos ensina. Então veja, o escritor ele diz assim, não é porque nós estamos inseridos, colocados, nós vivemos no meio de um povo, que nós somos obrigados a viver os seus costumes, as suas modas, os seus modismos. Não, eu posso me manter incólume, né? Nós vemos aí, citamos Daniel, José, foram todos jovens. Daniel, quando entra na Babilônia, tem seus 16, 17 anos, estava dentro dessa classe. Se ele estivesse hoje na escola dominical, ele estaria na sua classe. Mas ele simplesmente coloca em seu coração que ele não se contaminaria com as iguarias do rei. Ele não se assentaria. Veja, em tenra idade, ele já tem uma posição, ele já tem uma postura. Ele simplesmente diz, eu não vou me contaminar, eu não vou me contaminar. E é nesse sentido que nós precisamos tomar cuidado. Não é porque nós estamos inseridos, não é porque você está inserido, seja na escola, seja, sei lá, num clube atlético, não sei, qualquer lugar, tirando a sua família lá fora, não quer dizer que você tem que se comportar como eles. É por isso que Paulo diz, não vos conformeis, quer dizer, não tome a forma deste mundo. Então vamos mais adiante. Todas as ideias passadas por ela, sobretudo quando contraria os ensinos do Senhor. É o que nós estamos dizendo. Principalmente quando você for convidado a fazer algo, estar em determinado lugar, se vestir de uma determinada forma, que contraria os ensinos do Senhor, que nós aprendemos através das Sagradas Escrituras, você deve dizer não. Você deve dizer não. Porque dizer não parece difícil. Mas voltar, se você entrar nesse caminho, voltar é 100 vezes mais difícil. 100 vezes, pode ter certeza. 100 vezes mais difícil. Tá? Graças a Deus eu não passei por este processo. Veja, porém, tantos quantos nós conversamos dizem assim, Maurício, eu queria voltar, eu quero voltar e não consigo. Eu não consigo mais parar com isso, com aquilo outro. Por quê? Porque um dia não quiseram falar não. Não ao quê? Aos padrões que são ditados pela sociedade. Isso em qualquer tempo, em qualquer era. Se você perguntar até para os mais velhos, que infelizmente cederam aos chamados da sociedade, você vai ver que eles mesmos vão dizer, e olha que o padrão dele, o tempo deles era muito diferente dos de hoje, muito diferente dos de hoje. Já era difícil, imagina hoje com tamanha facilidade, tamanha liberalismo e a tentativa de se liberar em inúmeras coisas que com certeza, vão destruir a vida do jovem, do adolescente, tá? Do juvenil. E nós devemos dizer o quê? Dizer não. Contrariou a palavra de Deus, eu digo não. O tonto, loser, não sei o que. Não, esquenta a cabeça. Vira as costas, vai para trás, o Senhor Deus lhe dará companhias muito melhores para estar com você. Tá? Tanto é que tem um ditado no mundo que diz, antes só do que mal acompanhado, mas sozinho o crente nunca anda. Graças a Deus, o Senhor Deus está sempre do seu lado e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ponto 1, 3 padrões bíblicos, tá bom? O que são os padrões bíblicos? É aquilo que a Bíblia dita. São as formas, as fórmulas, os modos, as modas. Mas a Bíblia fala de moda, irmão Maurício? Lógico que fala. A Bíblia fala de cabelo, de moda de cabelo. Não estou falando de cortar cabelo ou deixar cabelo crescer. Mas fala até de penteados. Como as mulheres poderiam deixar os cabelos mais bonitos, atrativos, sem ter que apelar para outras coisas. Como a mulher deve se comportar, né? De onde parte a formosura da mulher cristã, uma infinidade de coisas. Você acha que a Bíblia ela é atualíssima, foi escrita aí por 1.600 anos, ela foi escrita por cerca de 40 homens, tá? E o canon foi fechado aí antes do ano 100 da era cristã, ou do ano Domini, ou depois de Cristo.
ela parece que foi escrita ontem. Se você olhar, parece que ela vai ser escrita amanhã. As notícias de amanhã, que o jornal nem sabe, porque o jornal de amanhã sai com as notícias de hoje, a Bíblia já vai te falar o que vai acontecer. Pode prestar atenção, você vai ter certeza disso. Então veja bem, os que são os padrões bíblicos? Assim como a sociedade tem os seus padrões, tem as suas normas, as suas regras, o cristão tem-nas também na sua vida do cristianismo. E elas são aprendidas onde? Nas Sagradas Escrituras. De novo, nas Sagradas Escrituras. Veja, se não conhecermos e não mantivermos profundamente fundamentados na palavra de Deus, como discerniremos e refutaremos as ideologias. Então veja bem, é uma pergunta. Como é que eu posso combater alguma coisa se eu não conheço, ou se eu não tenho com o que combater? Sabe, vamos lá. Uma picada de cobra. Eu preciso ter o soro anti-ofídico. Lógico que é feito também de veneno de cobra. Se eu me machuco, causa um ferimento em mim com um metal, ferro enferrujado, eu tenho que ter o quê? Uma antitetânica. E onde é que eu vou conseguir essas coisas? Ora, nos centros de saúde, nos hospitais, nisso. Se eu estou com dor de cabeça, se eu estou com febre, eu preciso de um antitérmico. Se eu estou com dor de cabeça, eu preciso, sei lá, de uma cibalena. Vou falar uma coisa que eu acho que, sei lá, eu acho que nem existe mais. Uma cibalena. Você não sabe o que é uma cibalena? Vai ver, vai aprender. Deixe de procurar certas coisas no Google e procure cibalena. Então você vai ver. Tudo tem, você tem que ter algo para combater. Eu citei aqui coisas ruins que precisam de coisas boas para combater os seus efeitos. O mundo não é diferente. Como é que nós vamos combater as filosofias, as ideologias, as sutilezas de Satanás, que estão presentes em toda a sociedade, se eu não conheço o antídoto? Qual é o antídoto? As Sagradas Escrituras. Se não conhecermos e não mantivermos profundamente, não nos mantivermos profundamente fundamentados na palavra de Deus. O que é profundamente aqui? Deixa eu achar de novo aqui. Profundamente fundamentados. É um alicerce bem fundo. Se você vai construir uma casa tipo a minha, um alicerce raso, não precisa ser grande coisa, vai viver tranquilo aí, muitos e muitos anos. Mas eu vou edificar um prédio de 4 andares. Eu vou precisar de um fundamento mais forte, mais resistente e mais profundo. 20 andares. Obviamente que a fundação tem que ser algo que o material que você vai gastar ali, você vai dar para construir outro prédio do lado, se você não for fazer a fundação do outro também. Então veja, como é que eu vou combater tudo isso se eu não tenho um conhecimento bíblico? Ora, e nós sabemos o quão difícil é que nós nos interessemos pelas Sagradas Escrituras. É difícil, para começar, são livros enormes, grossos, variados temas, títulos, mas nós precisamos pedir a Deus para que o Espírito Santo ele nos anime, nos incentive a cada dia mais buscarmos a palavra de Deus para termos combater as forças do inimigo. Veja, Cristo no deserto, quando ele é interpelado, ele é tentado por Satanás, o que ele faz? Cristo simplesmente usa a palavra. Ele usa a palavra. E, através de 3 citações, ele derruba Satanás. Os anjos vêm, servem ele se alimenta depois de 40 dias e 40 noites em jejum. Os anjos agora o servem. O cristão que vence batalhas, ele é servido pelos céus. Aquilo que o mundo te ofereceu e você não quis, tenha certeza que Deus enviará um anjo com algo muito melhor e maior do que o mundo te ofereceu e você não quis e vai entregar em tuas mãos. Mas tudo isso nós vamos ver através da palavra de Deus. Eu não estou falando de chave de cauda, eu estou falando de vitória, de vida vitoriosa em Cristo Jesus, vida frutífera, vida verdejante, vida verdadeira, vida vivida na presença de Deus. Tá bom? Quando pegamos o último parágrafo aqui dos padrões bíblicos, nós vemos que aqueles que não levam a sério o estudo das Escrituras,
ou que desprezam as doutrinas bíblicas podem acabar por assimilar as ideias deste mundo, ou seja, os padrões de nossa sociedade que ferem os princípios bíblicos. É lógico que eu sempre tenho dito, eu li e sempre tenho repetido isso. Quem não lê, ele é obrigado a acreditar no que os outros falam. Por quê? Ele não sabe, não tem como refutar. E como ele não tem nada para preenchê-lo, o que vai acontecer? Estes sofismas, estes modismos, estas ideologias passarão a fazer parte da vida dele. Por quê? Porque está vazia, não tem ocupação, não tem nada na vida dele referente às Sagradas Escrituras. Quer dizer, ela vai ter que ser ocupada com outra coisa. E outra coisa, esses padrões do mundo aí que infelizmente tem levado os jovens cada vez de menos idade, com muito menos idade, a padrões de vidas que são, como dizia a finada minha mãe, do arco da velha, são coisas que escandalizam terrivelmente, terrivelmente. Tá bom? Mas no seu tempo não tinha isso, irmão Maurício? Tinha, mas era algo mais velado, mais escondido. As pessoas ainda tinham temor de Deus, tinham temor dos pais, tinham temor aos professores. Quando eu digo temor, eu estou falando de respeito. Lógico que o temor a Deus é reverência, respeito, mas nós temíamos os nossos pais. Ainda que tivéssemos vícios, nós fazíamos de tudo para que eles não vissem. Ainda que tivesse, as pessoas tinham certos padrões que hoje nós vemos, porém está assim, hoje não tem mais limite, não tem mais, cancela, abriu a porteira e deixou o trem, lá vão ter. Quer dizer, existia isso nos nossos tempos, em outros tempos, em menor escala, talvez em menor escala, mas era um pouco mais velado, um pouco mais escondido. Hoje não, está bem assim. Antigamente se fazia à meia-noite, hoje qualquer meio-dia está acontecendo. E o pessoal não está esquentando a cabeça. Então nós precisamos, então, no primeiro ponto, sabemos que temos que viver em sociedade, porque Deus nos criou para isso, porém nós precisamos tomar cuidado ao estarmos inseridos por causa das mudanças sociais e também mantermos no meio dessa sociedade os padrões bíblicos que nos foram passados pelas Sagradas Escrituras, através dos nossos antepassados, ou se somos os primeiros cristãos das nossas famílias, foram passados pelos nossos irmãos e aqueles que Deus a quem separou para nos ensinar. Bom, ponto de número 2, cuidado com os padrões sociais. Primeiro, não siga a multidão, a voz do povo nunca foi a voz de Deus. Aquele ditado não pode com ele, não junte-se a eles, é outra falácia descomunal e tem destruído. Veja, você pode muito bem se destacar no meio da sociedade, você pode muito bem ser diferente no meio da sociedade, você pode muito bem chamar a atenção no meio da sociedade de forma diferente, sendo diferente, não compactuando com os padrões, não se conformando com este mundo. Então a primeira coisa que ele nos ensina é não seguir a multidão. Nós precisamos tomar cuidado com esse negócio da maioria, tá? Nem sempre a maioria tem razão. Também teve uma maioria que comeu, bebeu, se fartou, teve cegos curados, mortos ressuscitados e mesmo assim disseram crucifica. E foi uma grande multidão que fez isto. Tá bom? Uma sociedade hostil, nós precisamos tomar cuidado porque o escritor, eu separei 2 tópicos neste subtópico, dois parágrafos. O primeiro diz assim, olha, ele está falando sobre Daniel, que viveu no período babilônico, do persa, e nem os reis conseguiram fazer com que ele mudasse os seus padrões, as suas convicções, quer dizer, nem a vida palaciana, as regalias. Então hoje, por qualquer menos de 30 moedas, Judas ainda vendeu por 30 moedas, deu para comprar um cemitério. Hoje tem gente se vendendo que não dá para comprar uma bituca, uma birra, uma ponta, não dá para comprar nada, sabe? Por quase nada. Uns não estão nem se vendendo, estão se pagando para que permitam que ele faça parte de determinadas coisas. Mas veja bem, mesmo com uma vida aqui de sobejos privilégios, Daniel não altera o seu padrão, não muda. Nós já citamos ele no início, não vamos fazê-lo novamente, tá bem? Então o que ele quer dizer aqui? Uma sociedade hostil. Eles tentaram até contra a vida de Daniel, você sabe disso. Né? Ele é lançado na cova dos leões, porém nem isto conseguiu que ele mudasse
aquilo ou o seu pensamento, os seus padrões, as suas convicções, a sua vida e a sua fé. Nós precisamos tomar cuidado. O segundo ponto que eu separei, o segundo parágrafo diz: portanto, não importa a ideologia mundana que estejam tentando ensinar a você, mantenha suas convicções e a sua esperança firmes em Deus. Por que nós estamos falando? Por que firmes? Por que este plural? Porque nós estamos falando de convicções e esperança. Então são duas coisas, convicção e esperança. Convicção é certeza, é firmeza, e esperança é algo que eu estou aguardando. Tá? Talvez não vejo, mas aguardo. Logo, Paulo diz que se eu vejo, não é esperança. Então, nós precisamos tomar cuidado aqui quando ele diz assim, ó, não importa a ideologia, não importa o tipo de ideia, o tipo de comportamento, não importa o que esteja, qual seja o sofisma, qual seja a mentira, qual seja o engano, por mais bonita que pareça, nós não devemos perder a nossa convicção e a nossa esperança. Devemos mantê-las firmes em Deus. Firmes em Deus. Eu sei o quanto é difícil. Hoje tenho 60 anos, mas já tive 15, 16, 17. E não tive o privilégio, como muitos de vocês têm, de ter sido criado desde o nascimento numa família evangélica cristã. Não, eu pus um pezinho lá fora ainda até os 22 anos. Foi quando Cristo me chamou, com 22 anos. E eu tive todos esses dilemas, todos esses. Eu tenho filhos que hoje têm já passou dos 30 e que também tiveram os mesmos dilemas que vocês estão tendo, que vocês estão enfrentando hoje. Mas graças a Deus, se nós nos mantermos tão somente fiéis, tendo a nossa esperança e convicção firmes em Deus, nós conseguiremos vencer. E ao chegar, vamos dizer que você tenha o privilégio de chegar aos píncaros das idades, aí, aos 80, 90, você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena eu ser fiel a Deus. Valeu a pena eu ser fiel à palavra de Deus. Valeu a pena eu ser fiel aos ensinamentos dos meus pais. Valeu a pena eu ser fiel a Cristo. E você vai olhar para trás e ver um longo rastro de vitórias e bênçãos de Deus. E se Deus quiser uma família grande e numerosa, todos servindo ao Senhor e adorando ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É a minha oração para aqueles que querem se manter fiel. 3, não abra mão da verdade. 3.1, vivendo de forma pura em meio a uma sociedade pecaminosa. Eu separei aqui, olha, muitos até mesmo dentro da igreja acabam por se conformar com as imposições do mundo moderno, em vez de resistirem na fé, assim como fez o jovem Daniel e seus amigos, acabam por incorporar valores que não são bíblicos. Você é sal e luz. Veja bem, que determinadas situações não nos, como eu poderia dizer, não vai nos resguardar. Não vai. Veja que o escritor disse que até mesmo dentro de templos, dentro das igrejas, das denominações, muitos não têm vigiado. E tem incorporado ao seu padrão cristão, tem trazido para a sua vida comportamentos que não condizem ao cristianismo, mesmo estando dentro da igreja. Mesmo estando dentro da igreja. Você vai ver que determinadas coisas não são amuletos. Veja que num determinado dia eles ficaram desesperados numa batalha, falou, fulano morreu, o que a gente faz? Vamos pegar a arca e colocar na frente da batalha. O que aconteceu? Morreu a metade, o resto apanhou, a arca foi roubada e foi levada para a casa de Dagon. Foi roubada do meio de um povo impuro, incrédulo. Mas lá Dagon lambeu o chão 3 vezes. 3 vezes, e na última ele não levantou. Foi nocaute. Quebrou os pés, quebrou as mãos e Dagon acabou. E eles devolveram a arca para o seu devido lugar. Onde? No templo, no tabernáculo, que é o seu lugar. Mas a ideia era esta, se nós colocarmos a arca lá, Deus vai nos dar a vitória. Veja, tem gente que anda com a Bíblia na cabeça, debaixo do braço, na ponta da orelha, pendura e anda, e abre no Salmo 91, mas a vida não condiz. Veja o que ele diz aqui, até mesmo dentro dos nossos templos, veja, dentro das nossas igrejas, acabam por se conformar com as imposições do mundo.
Fazendo o quê? E em vez de resistirem à fé como fez Daniel e seus amigos, acabam por incorporar valores, até mesmo dentro da igreja. Trazem padrões do mundo para dentro da igreja. E ai de quem ousar lhes falar de alguma coisa. Ai de quem. E quando não é só os filhos, vem até os pais também. Apoiando esse tipo de coisa. Apoiando esse tipo de coisa. Esses tipos de padrões, de ideias, de ideologias, e eles tentam trazer isto para dentro. Só que tem um porém. Lá fora não tem dono. Dentro da igreja tem. Dentro da igreja tem um dono. E o nome dele não é pastor, não é evangelista, não é presbítero, não é diácono, não é cooperador. O nome do dono da igreja não é membro. O nome do dono da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. E seu Espírito Santo vai fazer com que suba somente um povo especial, zeloso e de boas obras. Aqueles que trouxerem para si padrões mundanos, ficarão. Vão ficar. Pode até na igreja local fazer o que você quiser. Faça o que você quiser. Mas na igreja lá em cima, não vai. Não vai subir. E nós precisamos tomar cuidado. Então, vivemos de forma pura em meio a uma sociedade pecaminosa. O que eu ganho com isto? Ora, o que eu acabei de dizer. Você vai se manter de forma incólume, imaculado, você vai se manter puro, você vai se manter dentro dos padrões que a Bíblia, dos preceitos, dos mandamentos, nós estamos vendo isso na Betel Dominical, que está uma maravilha também. O que ele vai nos dar de presente? Ora, nós habitaremos para sempre na presença do nosso Deus. Para sempre na presença do nosso Deus. Tá bom? Então, no ponto 3.2 diz, não confie no seu próprio entendimento. Existem pessoas que eles alcançam determinado, não é pecado você se aperfeiçoar. Pelo contrário, é até um mandamento bíblico que nós nos aperfeiçoemos, cresçamos no conhecimento. E na graça. Veja, conhecimento e graça. Daniel diz que o conhecimento se espalharia. Tá? Nós vimos na lição ali, o conhecimento é o conhecimento da palavra. Muitos ouviriam. Mas não trouxe resultados positivos em algumas coisas, em algumas vidas. Por quê? Porque nós simplesmente confiamos naquilo que nós aprendemos. Nós nos estribamos na nossa inteligência, nós nos apoiamos no nosso conhecimento, nos nossos diplomas. Somos cátedras, somos isto, somos aquilo outro, só nos esquecemos de ser crentes. Porque o crente verdadeiro, ele não se apoia no que ele conhece. Veja, muitos crentes na atualidade têm a falsa ideia de que podem descartar os princípios e os valores de Deus, substituindo-os por ideias humanas, filosofias, mitos, de mitologia. Muitas pessoas estão se enganando desse jeito. E isso, onde foi que eles aprenderam? Nos bancos da igreja, no culto de doutrina? Nos bancos da igreja, nas cadeiras da igreja, na escola bíblica dominical? Não. Eles aprenderam lá fora. E muitos vou repetir isso muitas vezes também, muitos estão aprendendo lá fora e estão sendo colocados para darem aulas nas nossas escolas dominicais. E esses sofismas e estas ideologias e tudo aquilo que não condiz com o pensamento cristão estão sendo trazidos por cátedras. Batem no peito e simplesmente substituem os princípios e valores de Deus pela pensologia, pela astrologia e pelos sofismas da vida. E, infelizmente, isto está sendo em grande escala, muitos se impressionam com o bonito linguajar, com as colocações, com os anéis nos dedos, com os diplomas que estão espalhados. Não, esse aqui é de Deus. Mas o de Deus está lá cuidando de ovelha. O de Deus, que Deus escolheu, está lá cuidando de ovelha. E ninguém sentou na mesa enquanto o escolhido de Deus não chegou. Sabe o que isso quer dizer? Só tem comida boa na mesa quando o escolhido de Deus está na mesa. Agora, se é só visão de homem, pensamento de homem, escolha de homens, burros na água é o que vai acontecer. E nós precisamos tomar cuidado. Significa que você não deve pensar que é superior e pode inventar seus próprios padrões de conduta e regras.
Veja, eu acabei de dizer qual que é o nosso livro de conduta e regras, a Bíblia. Mas muitos estão recriando padrões para a sua Bíblia. Não, isso aqui é arcaico, isso eu não quero, isso aqui eu quero. Né? Aí tem a famosa, antigamente tinha a famosa caixinha de promessa. Todo mundo só queria ler a caixinha de promessa. Porque na Bíblia tem uma pancada de porrada também, de pancada nas costas dos crentes. Então ficava com caixinha de promessa, porque não tinha pancada, né? E hoje em dia o que acontece? As pessoas simplesmente porque acham que sabem alguma coisa, eles vão mudando os padrões. Eles vão mudando, criando padrões, criando doutrinas, colocando para dentro quem eles querem, excluindo quem eles não querem, e eles vão inventando moda. E muitos estão assim. E isto, ao invés de trazer crescimento, está trazendo confusão no meio do povo de Deus, porque os homens hoje estão olhando como Deus disse para Samuel: Samuel, você vê com os olhos, você vê a aparência, eu vejo o coração, eu sei quem é Davi, esses outros aqui, eu também sei quem é, por isso eu já rejeitei tudo, mas Davi eu sei quem é. Vai pecar, ele vai pôr Urias lá para morrer, ele vai adulterar com Betseba, ele vai fazer, pintar o caminho, mas eu sei, eu conheço Davi. E sei que ele é um homem segundo o meu coração. Então nós precisamos tomar cuidado. Cuidado, querido, para não ser guiado pela visão de outro. Cuidado com o que você escuta e acha que é verdade e assimila como verdade. Vamos lá para frente. Defendendo a verdade é o último tópico que nós vamos ler. Eu separei também o último parágrafo. Então, defendendo a verdade. Por isso, haja o que houver. Não renuncie à sua fé, mesmo que você esteja sendo pressionado. A primeira coisa é não apostatar. Porque o que é apostatar? É negar a fé. E ele diz aqui sobre abandonar a fé. É abandonar a fé, isto é, apostatar. Aconteça o que acontecer, nós não podemos descair da nossa fé, apostatar, deixar, abandonar a fé, como ele diz aqui, por pior que aconteça. 2, tenha coragem e ousadia, pois o seu Deus é o mesmo daqueles jovens cativos da Babilônia. 2, coragem e ousadia. Essa ousadia aqui não é falta de respeito, não, né? Tem uma região no Brasil que usa bastante essa palavra, você é ousado, hein? Ô rapazinho ousado, quer dizer abusado, né? Para frente. Aqui ousadia é você ter postura, você ter posicionamento, é você saber. A nossa defesa é posicional. Então nós nos posicionamos na Bíblia, na pessoa bendita de Jesus Cristo, apoiados no Espírito Santo. Nós temos uma posição, qual é? De cristãos, de vencedores. E ele diz, e sendo corajosos. Coragem não é ausência de medo, você já deve ter ouvido isto, mas é dominar o medo, é conseguir vencer. É não deixar que ele te enrijeça, que ele te prenda, que ele faça você retroceder. Mas a coragem é justamente dominar o medo. Dominar o medo. E por último ele diz aqui, e que ele encontre em você o mesmo empenho e fidelidade. Que ele, quem é este ele? Deus. Que Deus encontre em nós a mesma fidelidade que ele encontrou nos jovens na Babilônia, que ele possa encontrar em nós também estas características. Somente assim nós conseguiremos vencer, né? Como diz aqui o tema da lição de número 2, a vida em sociedade e as ideologias. Só assim nós conseguiremos viver em meio a uma sociedade, sem, contudo, nos conformarmos com ela, e ainda assim transformando a nossa mente. E conseguimos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós vamos vencer o mundo. Para isso nós precisamos ser fiéis. E como diz aquele hino que nós gostamos tanto de cantar, eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Então veja bem, é isso que Deus está esperando de nós, que sejamos fiéis, que Ele encontre em nós esta fidelidade, e assim nós vamos conseguir, dentro da questão falso ou verdadeiro,
nós conseguiremos viver no mundo, não nos conformando com ele, renovando a nossa mente, transformando a nossa mente e vencendo o mundo através da palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. E se o Senhor nos permitir, em breve estaremos de volta com a lição de número 3, que vai trazer o tema humanismo, a criatura colocada acima do Criador. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde e que possamos nós termos esta consciência. Amém?